A Libertadores, assim, é um campeonato difícil porque os caras deixam o pau torar, né? O Clássico Grenal, ele tem uma particularidade, porque, assim, ali é o jogo da vida. E se você tiver um erro, e esse erro resultar favorecer um resultado negativo, é complicado. É complicado ali. Então, quer dizer, o clima é tenso, você... Eu tenho uma experiência muito clara no clássico, porque nós jogando no Campeonato Gaúcho, se não me engano, em 96, eu até fiz um gol de falta no Goicoechea, era o goleiro na época. E todo clássico, assim, cara, existe uma mobilização. Eu acordei nesse jogo, acho que tipo 7 horas, o Adilson estava, acho que foi em 95, se não me engano, que o Adilson ainda estava. Eu sempre tomava chimarrão, costumei tomar chimarrão com o Adilson Batista, eu acabei acostumando a tomar chimarrão com ele todo dia cedo, e eu acordei 7 horas, cara, tomei chimarrão, almocei bem, aí fomos pro jogo, foi um jogo 1-1, eu joguei bem, sem erro nenhum. E no outro jogo, do Campeonato Gaúcho, nós jogamos contra o Glória de Vacaria. E eu me lembro que era o mesmo horário, às 16 horas, como era com Glória, no Olímpico, eu acordei 11 horas da manhã. Então, para você ver o valor de um clássico. Então, quer dizer, a atenção de um dia para o outro me fez eu levantar às 7 horas da manhã. No outro jogo, que era contra o Glória de Vacaria, eu fiquei totalmente desarmado. A mobilização minha foi zero. Eu acordei 11 horas da manhã, como se fosse assim, o Glória, né? E foi o jogo que talvez eu tenho na lembrança até hoje, Douglas, foi o jogo que eu mais passei vergonha. Porque eu nunca vi eu levar tanto drible na minha vida, tanto espaço que eu dei para o meio esquerdo nesse jogo, porque eu estava desmobilizado. Então, assim, o clássico Grenal, ele mobiliza. Ele mobiliza. Existe um preço, né? Existe um preço e até hoje, isso é bom. Isso é bom porque o jogador ele se torna um jogo diferente, né? Mas é complicado também. Se você for bem, você está no céu. Se não for, você está dentro d'água. E isso que você falou, Goiânia, eu acho interessante, que eu acho que é uma motivação, né, que todos os atletas têm que ter, né, que pelo menos eu vejo que você pega um exemplo desse, coloca para alguém que está começando, e até para alguém experiente, que às vezes não importa muito o adversário, você tem que sempre estar ligado, né? É lógico, é diferente treinar para enfrentar o Glória de Vacaria, mas eu acho que, na minha visão, claro, né, não só uma opinião minha, eu acho que todo jogo você tem que encarar como se fosse uma decisão, uma final, porque ali é o pão de cada dia, é o pão que você tira, né? É dali que você tem seu sustento, que você leva para sua família, assim, a condição financeira de você viver. E às vezes, como você diz, graças a Deus não comprometeu a sua vida, mas dependendo do jogo, pode ser que o cara tá com a carreira ferrada, né? Porque o futebol assim, graças a Deus eu acho que até deu uma melhorada, mas tem erros que às vezes o cara acaba a carreira dele às vezes num jogo. Sem E às dúvida. vezes ele compromete a carreira dele toda de um cara que tinha talento, que foi bem antes, que às vezes por um jogo que ele foi mal, sim, compromete a carreira dele. Um exemplo que eu acho que assim, não aconteceu com ele, mas eu fico até chateado pelo que falam do Felipão depois do que aconteceu do 7-1. Assim, o que fizeram com ele, eu acho que foi tão ruim que o cara, por um jogo, fala que ele não presta, que ele é um péssimo treinador, e o tanto que ele conquistou antes. E quantas goleadas que ele teve para chegar onde ele chegou? Porque o Felipão ele foi campeão do mundo com a seleção brasileira, ele treinou Portugal, foi multicampeão no Grêmio. Então, assim, eu acho, Luiz, que nós, tanto a imprensa, torcida, a gente tem que, às vezes, não resumir em um determinado fato. Tem que entender que isso foi uma fatalidade, que isso aconteceu. Deu uma viagem, mas eu acho que vai mais ou menos no sentido que a gente estava falando. De analisar o que o cara fez antes e dar sequência.
Não é num erro, num jogo que você pode acabar igual acabaram com o Filipão naquela época do 7-1. O Filipão, né, Douglas, ele é o último campeão mundial nosso. É a última Copa do nosso país, foi ele que conquistou. Então, para você ver que não é fácil ganhar. Então, assim, às vezes as pessoas, é como você falou mesmo, a derrota, ela, às vezes ela tem um preço difícil de se pagar. E o Filipão tá louco, nós temos que construir uma estátua para ele, pelo que ele conquistou, né? Ele foi um treinador vitoriosíssimo. E com certeza, nessa passagem minha, isso foi uma lição para mim. Eu aprendi, é por isso que ela está até hoje na minha memória, porque a partir desse jogo, eu comecei a trabalhar de forma diferente. Eu falei assim, ó, todo jogo para mim, ele vai ter um valor.